Olá, queridos e queridas, saudações, é sempre a satisfação estar aqui com vocês nesses nossos encontros remotos, né? Infelizmente, estamos cada um em suas casas, mas que esperamos que brevemente estaremos compartilhando do mesmo espaço físico, beleza? Gente, dando continuidade àquela nossa proposta inicial de comentarmos, de falarmos, de retomar, de revisar os clássicos, hoje vamos de Max Weber. Então vamos tratar de Max Weber, que é esse autor, um dos fundadores também da ciência sociológica, da sociologia, que traz aí uma sociologia compreensiva, um método compreensivo. Então nós vimos Emile Durkheim e agora a gente vai ver Max Weber. De vez em quando a gente vai compará-los, né, esse que a gente já viu, e aí a gente deixa Karl Marx por último, beleza? Então vamos lá falar de Max Weber, filósofo, aliás, sociólogo alemão, né, que tem toda uma história que tornou-se um clássico da sociologia, que nasce em 1864 e vai viver até o iníciozinho do século XX, até 1920. Né, então vai trazer excelentes contribuições para a gente ter algumas interpretações da sociologia do ponto de vista do indivíduo. Dentro daquela relação sociedade-indivíduo que sempre a gente aborda, quem é que influencia a sociedade, que molda o indivíduo que vai fazer alterações na sociedade. E aí nesse aspecto o Max Weber ele vai trabalhar a questão, um conceito que a gente vai ver de ação social. Então o indivíduo floresce, o indivíduo ele tem uma presença maior no que diz respeito à constituição da sociedade. Então suas ações quem irão contribuir para a construção de uma sociedade. Só para tipo de curiosidade, ele sofreu, foi docente em uma universidade da Alemanha, mas também sofreu um processo de depressão que acabou abandonando essa profissão tão maravilhosa de se viver, que é ser professor, em virtude dessa doença do século. Só para mostrar que ele teve essa doença, mesmo assim, conseguiu deixar boas contribuições para a área do conhecimento das ciências sociais. E também exerceu, trabalhou no Exército durante a Primeira Guerra como capitão do Exército, inclusive, suas teorias contribuindo muito para as questões de administração. Ele também conseguiu administrar em 9 hospitais na Alemanha em um período de guerra, que é um período que tem bastante feridos. Então está aqui o nosso Max Weber. Ele produziu bastante obras, estamos aqui diante de algumas delas, o Estado Nacional, a Política Econômica, de 1895, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo foi uma das principais, ou se não a principal obra do Max Weber, que ele vai tratar muitas questões relacionadas à discussão do capitalismo, que estava emergindo naquele momento, o contexto de fundação da sociologia, os primeiros passos da sociologia, está imerso em um processo de aprimoramento, crescimento e intensificação do modo de produção capitalista. Então tem todo esse processo de discussão juntamente com os outros clássicos. A Ciência como Vocação, de 1917, Economia e Sociedade, de 1922, ele já tinha falecido. Uma obra aí depois que ele faleceu, História Geral da Economia também, 2 obras depois que ele faleceu, escreveu, claro, antes e depois foi publicada de forma posterior. E aí, para ele, que seria o objeto da sociologia? Ele diz que a sociologia é uma ciência voltada para a compreensão, por isso, a sociologia compreensiva, para a compreensão interpretativa da ação social. A ação é um conceito do indivíduo, e por essa via, para a explicação causal dela no seu transcurso e nos seus efeitos. Ele diz que o objeto da sociologia é o fenômeno social que se configura na ação humana. Percebam algo interessante. Todos os conceitos de Max Weber estão ligados à ação humana, do indivíduo. Diferentemente de Emile Durkheim, que vai trazer a questão do fato social é externo, é geral, é coercitivo, de fora para o indivíduo. Ele é diferente. Então é o indivíduo o protagonista das ações que vai constituindo as nossas relações sociais, os nossos fenômenos sociais, beleza?
E qual é o objetivo da sociologia para Weber? Né? Diferentemente da sociologia de Durkheim, ele não constrói, né, suas explicações a partir de fatos sociais. Fatos sociais é o conceito-chave de Emile Durkheim. O conceito-chave de Max Weber, lembre-se, é ação social. Nós veremos os 4 tipos de ações sociais que Max Weber colocou em suas teorias. Para Weber, a sociologia deve captar a relação de sentido da ação humana, né? Compreender, sociologia compreensiva. Outra palavra-chave do pensamento weberiano é a questão do sentido. As ações sociais, elas são baseadas no sentido de acontecer, né? No sentido de fazer, né? Movidas por fins, movidas por valores, né? Mas tem um fim, tem uma pretensão a se chegar, tem um sentido. Não há nada. Para a sociologia, né, tem que ter sentido nas ações humanas, como vai ver Max Weber. Conhecer o fenômeno social seria extrair dele o conteúdo simbólico da ação ou das ações que o configura, né? O símbolo, ó, dentro desse sentido e símbolo. Né? Ciências históricas e sociais diferem das ciências da natureza. Né? Um ponto bastante importante também para a gente discutir em relação a Max Weber. Né? Emile Durkheim, como um positivista, queria que a sociologia seguisse um método científico que é adotado nas ciências da natureza. Max Weber não. Max Weber, como um fundador também da sociologia, traz esse modelo, esse método específico, né, para se tratar das ciências sociais, que é o método da sociologia compreensiva, da interpretação compreensiva baseada na ação social, nos sentidos. E aí, o que seria essa ação social? Né? Conceitualmente falando, a ação é a conduta humana que possui um significado dado por quem a executa. Portanto, apenas a ação que tem um sentido destacado aí é objeto de estudo da sociologia. Se nós realizamos uma ação que não faz sentido, que não tem sentido, então nós não estamos trabalhando, não estamos discutindo a sociologia pregada por Max Weber. Beleza? Parte sempre da observação das ações dos indivíduos e não de alguma totalidade que existia anteriormente a eles. Lembram que Emile Durkheim, no conceito de fato social, existia anteriormente a eles. Então, para Durkheim, antes da gente, né, nascer, já tem toda uma cadeia de relações, normas e condutas que irão nos moldar, digamos assim, né, irá interferir em nosso crescimento e em nossa evolução. Já a ação social, né, o indivíduo é quem vai fazer suas próprias ações, independente do que tem aquilo externamente. Isso para ver. Claro que depois, quando a gente vai averiguar direitinho, as coisas podem, né, ir se juntando, né, na realidade. Ao contrário de Durkheim, que buscava a explicação dos fenômenos através da noção de fatos sociais, que existiriam para além dos indivíduos, né, que eu acabei de falar, ele vai observar as ações dos indivíduos a fim de captar seu sentido. Né? Ações são baseadas nos sentidos. E diferentemente de Marx, né, que viu os indivíduos submetidos às estruturas do sistema capitalista, ele vai analisar como os indivíduos constroem a realidade dentro desse sistema. Karl Marx será o nosso próprio teórico, nosso próximo teórico, nosso próximo clássico, mas que eu já adianto, né, que é o sociólogo que vai pensar a sociedade como uma sociedade de classes e vai pensar tudo muito ligado às questões econômicas, né? E aí, Max Weber coloca 4 tipos de ações, né? Ação social afetiva, que é aquela motivada por sentimentos, quando os nossos sentimentos afloram e nós realizamos ações em virtude desses sentimentos. Ação social tradicional, motivada por tradições e costumes, quando nós estamos diante de uma determinada cultura, nossas ações são, né, mobilizadas, são realizadas a partir dessa tradição, desses costumes. E nós temos 2 racional, né, ação social racional com relação a valores, essas são motivadas por valores morais, que determinada cultura, determinada conduta nossa obedece enquanto nós somos indivíduos pertencente a determinado grupo. Né? Então, dentro dessa estrutura de sociedade, nós, indivíduos, né, temos algumas ações que são motivadas por valores, né? O respeito às tradições.
E temos a ação social racional também, com relação a fins, que são objetivos, são metas, as quais nós nos propomos a fazer algo, né? Tem uma ação que tem uma finalidade de chegar a alguma coisa, estudar para passar no Enem. Isso é uma ação de estudar, uma ação motivada com relação a fins, né? A objetivo. Qual é o meu fim? Ser aprovado, entrar na universidade, né? Construir uma vida baseada na carreira acadêmica ou profissional. Beleza? Muito importante esses 4 tipos. E aí uma questão muito pautada por Max Weber é a questão da racionalização, né? Trata-se, portanto, de um desenvolvimento prático que irá contaminar todas as esferas da vida, como religião, direito, arte, ciência, política, economia. Então a racionalização é essas ações ser baseada, né, numa racionalidade, num pensar, ser construída, ser programada, ser planejada, né? Racionalizar é fazer tudo de forma muito legitimada, muito programada, planejada, né? Para Weber, todas as esferas que compõem a vida moderna são cada vez mais organizadas com princípios e procedimentos racionais. Então essa racionalidade, daqui a pouco a gente vai ver outra questão que essa racionalização ela vai surtir um outro efeito, que é a questão da burocracia, da teoria da burocratização, né? Das normas, da organização, da administração de nossa sociedade, quando a gente vai fazer determinadas ações. A burocratização, né? Um dos efeitos desse processo de racionalização, que eu falei anteriormente, né? É o que Max Weber chama de tendência à burocratização. Isto é, a formação de quadros profissionais técnicos responsáveis pela administração. A organização burocrática afasta-se da sociedade em que desenvolve um procedimento formal, né? A burocratização é o que a gente conhece, né? A gente às vezes se depara com a burocracia, mas essa burocratização é algo que está baseado na racionalização. Por exemplo, quando vocês passarem no Enem, vocês irão passar por um processo de acesso à universidade. O acesso à universidade ele está de forma organizada e burocrática. Por quê? Né? Pede todos os documentos até de sua alma. Se você for de origem popular, você vai concorrer a bolsas, então tem toda uma estrutura, né, burocrática de documentos de mãe, de pai, de avô, de todos que moram na casa, suas condições financeiras, né? Você estudou em escola pública, você estudou em escola privada. Então isso é uma organização da administração, nesse caso a administração pública, né? E toda essa racionalização, né, também gera um outro efeito que ele vai chamar de desencantamento do mundo. Desencantar-se, né, perder a magia do mundo em virtude de um processo fechado, objetivo, democrático, legitimado. Tudo isso, tudo hoje que a gente faz na sociedade moderna, nós somos motivados por uma série de normas que nós, enquanto indivíduos, devemos obedecer. No exemplo de universidade, se você não preencher todos os requisitos que comprove que você foi aprovado no Enem, você teve uma nota suficiente, que você, para acessar determinada cota, tem todos aqueles requisitos que estão previamente pré-estabelecidos, né, você não tem acesso. Então você tem que obedecer todas essas regras. Então esse desencantamento do mundo é quando o mundo, né, é a morte da magia, quando perde a magia. É outro evento que deixa marcas profundas no homem moderno. O homem moderno é um homem totalmente ligado à burocracia, à burocratização, né, o que está escrito. Quando você vai fazer um contrato, você vai fazer um serviço, determinada coisa, você vai fazer uma matrícula, por exemplo, de algo, pode ser da universidade, já que vocês estão no terceiro. Você não vai chegar lá e dizer, eu passei, viu? Depois eu vou começar. Quando começar as aulas eu começo, viu? Tá acordado? Aperta aqui a minha mão? Não, não é assim, né? O homem moderno tem toda uma burocracia, você precisa assinar, você precisa deixar registrado o seu interesse, né? Inclusive até fazer declarações, que às vezes quando vai assumir um concurso, você tem que declarar que não tem outro vínculo, para esse vínculo, de acordo com a Constituição, que é outra norma. Você não pode acumular determinados cargos públicos, né, exceto alguns da saúde e o do professor. Então todas as nossas ações elas são legitimadas, e isso deixa o mundo bastante racional, né?
os sentimentos, né, como ele diz lá naquelas primeiras ações, na primeira ação social, afetiva, né, dos sentimentos, elas vão, né, ficando um pouco distanciadas desse processo burocrático. E aí, dentro desse método interpretativo de Max Weber, nós temos um outro conceito que ele denomina de tipo ideal. Né? O tipo ideal não descreve um curso concreto de ação, mas um desenvolvimento normativamente ideal. Não quer dizer a sociedade ideal, não. O tipo ideal é mais como uma espécie de caracterização, né? O uso do tipo ideal é diferente das generalizações, não é algo generalizado, como nós temos no fato social. O tipo ideal é uma aproximação, né, o máximo possível de determinada conceituação, de determinada descrição, de determinada ação. Né? O uso do tipo ideal é diferente das generalizações científicas. Leis, que as leis é algo geral, né? As leis, elas, teoria da relatividade, lei de Newton, então é algo que se aplica, né, de forma geral. Pois não pretende explicar, mas servir de referência para análise e compreensão do real. Então, o tipo ideal é um conceito que ajuda, nos auxilia a interpretar uma aproximação do real. Né? O tipo ideal não é falso nem verdadeiro, mas válido ou não válido, né, de acordo com a sua utilidade para a compreensão do fenômeno. O tipo ideal é quando a gente busca fazer recortes, né, não generalizar. Por exemplo, nós temos uma manifestação social. A manifestação social que nós tivemos em 2013, né? Em junho, julho de 2013. Nós tínhamos uma manifestação social. No entanto, dentro daquela manifestação social, nós tínhamos vários tipos de grupos, né, que queriam determinadas coisas. Uns queriam, né, o impeachment de Dilma, mas outros queriam que voltar, né, a intervenção militar, outros queriam talvez, não sei, muitas coisas. Então, o tipo ideal seria uma interpretação mais próxima para a gente classificar determinados grupos e não generalizar a totalidade. Beleza? E aí a gente finaliza deixando aqui um resumo, né, de um professor sobre Max Weber. Tudo aquilo que a gente falou sobre Max Weber de forma resumida, né? Sociologia histórico-compreensiva, né? Não é aquela sociologia baseada, como eu já falei, nas regras positivistas que quer aproximar cada vez mais a ciência social de uma ciência baseada em princípios do positivismo, então princípios daqui de funcionamento do método das ciências da natureza. Não, a sociologia, na concepção de Max Weber, tem sua peculiaridade, tem sua especificidade. Então, é uma sociologia que mobiliza, né, de forma histórica e compreensiva as noções. E o objeto de estudo de Max Weber é a ação social. Falou em Max Weber, vocês verão ação social. Né? Nas questões, provavelmente, peçam para você classificar algo dentro das ações sociais, dentro de uma daquelas 4 ações sociais, se é afetiva, tradicional, movida por valores ou motivada por fins. Beleza? Então, a função do sociólogo, nós, sociólogos, aqueles, né, que trabalham desenvolvendo a sociologia, a função do sociólogo é compreender o sentido das ações sociais, é fazê-lo, é encontrar os nexos causais que as determinam. Assim, o objeto da sociologia é uma realidade infinita e, para analisá-la, é preciso construir tipos ideais, modelos, né, de aproximar a nossa compreensão, que não existem de fato, mas que norteiam a referida análise. O tipo ideal é algo teórico, ele não vai existir de fato, mas é algo que vai espelhar, que vai moldar determinada ação, determinado comportamento. Então, o objeto de estudo da ação social, né, o sentido que nós destacamos, inclusive, lá quando nós trouxemos as interpretações de Weber, o sentido que os indivíduos atribuem às suas ações. Então, é ação social e tem que ter uma ação, então tem que ter sentido, né? Tem que ter. Hoje não podemos ter uma ação sem noção, sem sentido. Né? A ação social entende que o indivíduo age e leva em conta ser compreendido por terceiros. Desta forma, estabelece relações sociais. E aí nós temos os 4 tipos, né, de ação social. Então, gente, para hoje eu espero ter ajudado nesse entendimento que é de Max Weber. Falou em Max Weber, falou em ação social, os 4 tipos de ação social, a questão da teoria da burocratização também.
né, e o tipo, né, tipo ideal. Principalmente a ação social, esses 4 tipos, vocês conseguem ser felizes em diversas interpretações dentro da sociologia compreensiva de Max Weber. Dúvidas? Sugestões? Não, né? Faltou falar uma coisa interessante. Nesse modelo que a gente está fazendo a aula remota, fazendo a videoaula e no final a gente fazendo atividade. Como nós tivemos diversos problemas no SIGEDUC de envio, não conseguiu enviar, data, prazo, vamos fazer o seguinte. A próxima aula nós passamos atividade. Nessa nós não teremos atividades, na próxima aula nós teremos atividades que irão contar com os conteúdos de Max Weber e Karl Marx. Beleza? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Tchau, Brasil!